O que me parece claro, o que eu sou plenamente capaz de afirmar, é que onde o Gabriel quer jogar, que é como centroavante, no domingo ele não vai. Eu tenho absoluta certeza que no domingo o centroavante será o Pedro. Se o Gabriel jogar, vai ser ali aberto pela direita, onde o Matheus França foi titular no último sábado. Mas, sinceramente, acho que a tendência é ele ter no jogo de domingo um time muito mais próximo com o time que venceu o Fluminense no sábado. Rapaziada, vamos acompanhar aí agora 2 programas da ESPN e ESPN FC junto com o Sport Center, falando tudo sobre esse Fla-Flu de amanhã e também sobre escalação do Flamengo, meu querido. Pois é, vamos saber a escalação do Flamengo, provável escalação do Flamengo, meu querido. Assiste o vídeo até o final pra você não perder as informações e o debate, que tá bem bacana. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like, meu querido. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Não tem noção, bicho. Aperta aí, se inscreve no canal. É importante se inscrever, humildemente te peço. E assiste o vídeo até o final. Não pula, senão vai perder. Aí vai perder o debate. Não vai perder o debate, né? Então se inscreve, aciona o sininho, amassa o like e vambora pro vídeo. Para falar deste confronto aí, que vale o título carioca. Temos no próximo domingo Fluminense e Flamengo. E na tela pra gente, os números dos artilheiros. Herman Cano e Gabigol. Números de Cano, 13 jogos, 13 como titular, 16 gols, 1,23 gol por jogo, minutos até marcar, 70,1. Do lado do Gabriel, 16 jogos, 14 como titular, marcou 9 gols, 0,56 gols por jogo, 144,2 minutos até marcar. Só não é muito oposto, né? Diga, Rê. Não, os números do Gabriel é porque os números do Cano são absurdos. São absurdos e eu acho que até pro padrão Cano é muito acima. O do Gabriel é bom. O Gabigol vai jogar? Tem isso também. Os números do Gabigol são bons, levando em conta que ele tá jogando até um pouco mais longe do gol. Djalma pode ajudar a gente. Responda, Djalma, esta questão. Ô Glaucia, antes de você me perguntar, a única pergunta que eu ia te pedir para você não me fazer é como vai jogar o Flamengo, porque eu não tenho a mínima ideia. Eu ainda não... Infelizmente, eu ainda não consegui captar o que o Vitor Pereira tá pensando, o que ele tá procurando, porque assim, não sei, sinceramente não sei. Colocou uma equipe reserva, mas essa equipe foi toda reserva? Matheus França jogou, tinha jogado titular no jogo de ida, foi bem no jogo. Não sei, na minha opinião, mesmo achando que eu estou distante da verdade, porque está difícil de entender o que o Vitor quer fazer. Não é crítica, eu estou falando que está difícil de entender. Mas eu acho que o Gabigol volta, e no lugar do Matheus França, eu acho. Mas acredito que se ele mantiver uma linha de raciocínio que ele vem fazendo, deve entrar com a mesma equipe. Pelo Vitor Pereira, acredito que ele vai entrar com a mesma equipe que ele atuou na primeira partida contra o Fluminense. E aí tem o terceiro zagueiro enraizado, né? Assim, difícil saber, porque o Matheus França, que poderia ter sido poupado nesse jogo, apesar que é jovem, não vai mudar nada ele jogar esse jogo e também jogar a final. Mas como ele tirou todo mundo que havia atuado no domingo, com exceção do goleiro, que é diferente, eu acho que de repente pode ter essa alteração. Mas, sinceramente, difícil de entender hoje o que passa na cabeça do Vitor em relação à escalação. Porque parece que o sistema dos 3 zagueiros é o que ele vai continuar executando. Isso imagino que vai manter. Agora, a escalação bastante difícil. Sobrou até para a apresentadora, que esqueceu que o Dija não tinha essa resposta para a minha pergunta. Mas ô Glaucia, eu vejo assim, ele, se for pela ideia do jogo passado, contra o Fluminense, a ideia dele era o pós-perda. Por isso que ele tira Everton Ribeiro e tira o Gabigol. Então na verdade não tira, nem põe o Everton, né? Isso, ele entra... Ele entra depois, né? Entra depois, é porque a gente imaginava que sem a Arrascaeta é o Everton Ribeiro. Isso. Só que no Sport Center eu falei algumas vezes, o homem gosta do Matheus França. E o que aconteceu? Deu certo porque ganhou o jogo. Porque os primeiros 20 minutos de jogo não deu certo, não. Deu tudo errado. E aí ele vai fora pela Copa e perde o
o jogo, então, assim, ele pode repetir, mas ele está com uma vantagem. Por isso que acho que até a dúvida do Dija se ele entra com o Gabigol ou não. Ele está com uma vantagem de 2 agora. Então, por aí, de repente, você entra com o Gabigol e já aumenta essa vantagem. E tem a questão aí do Gabigol ter falado que ele quer ser 9 de novo. Entendeu? Então, acho que isso... Não sei a conversa como é que foi. Eu vi esse jogo contra o Fluminense, a câmera indo muito no Gabriel. Em vários momentos, não sei se vocês perceberam, toda hora. E o Gabriel fazendo uma questão que estava tudo bem, que dando risada ali, sem cara feia. Então, a minha dúvida é muito essa. Como que foi essa conversa? O que eles conversaram? Pô, Gabriel, em algum momento você pode fazer para mim essa movimentação como um segundo fora da área? Não, professor, eu quero brigar por 9, então você vai esperar um pouco mais. É o combinado. Os números dele com o Cano mostram a questão do Everton Ribeiro, para mim é o que você falou, do pós-perda, que ele quer muito mais um time agressivo, ainda mais um time que esconde a bola, que nem o Fluminense, que o Fluminense, de novo, no meio de semana agora, pôs os caras na roda. O jogo do Fluminense contra o Cristal, foi muito forte dentro das características da equipe. Ali você viu o Fluminense em estado puro. O dinismo, né? Como dinizismo. Todo mundo, o dinizismo que todo mundo fala. Então, eu acho que a maior dúvida na minha cabeça é do meio pra frente ali mesmo. Se ele vai com o Gabigol, se ele não vai. Eu acho que o Matheus vai continuar no time, acho que ele vai manter pedindo o passagem, Cebolinha. Né? O menino. Sim. Matheus França. Eu até falei esses dias no Sport Center. Eu tenho a impressão de que o Vitor ali já pegou, gostou e vai insistir. Tem que insistir, porque é um menino que tem muita qualidade, acho que vai dar jogador grande. Agora, são brigas que você vai comprando. Essa questão do Gabriel, foi conversado, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Não sei. O Everton Ribeiro. Do Pedro? É isso. Hoje é difícil, cara. Eu não tiro o Pedro. Para tirar o Pedro é complicado. Então. O Gabriel tem muito potencial, demais. Sim. Mas se ele quer jogar na posição que ele julga estar em melhor condições, que é de centroavante, ele pega um cara que define jogo pro Flamengo toda hora. Mas ele coloca o Gabigol no jogo e não no lugar do Pedro. Mas coloca o Gabigol como segundo centroavante. Mas porque Samuel Xavier já estava expulso. Então aí você tá com... Ou seja, contra times menores e numa circunstância dessa, com um jogador a mais, tudo bem, cabe os dois lá. Eu queria só uma mosquinha pra ter ouvido esse papo. Como foi esse papo? Veja no gol do Pedro, quando a bola é cruzada da esquerda, primeiro que passa pela bola é o Gabriel. E ela vem no Pedro, porque tem o perfume que a bola gosta. Aí vem, aí vem ali, caçapa, não tem jeito. Chapou bem, hein? Não, o Pedro é um baita centroavante. Baita centroavante. É difícil ter jogador como ele. É melhor que o Gabriel. Não, centroavante... Sem dúvida. Mas dava certo antes o quarteto mágico, por quê? Porque Bruno Henrique fazia beirada e centroavante como o Pedro. Gol de cabeça, pivô. Quando o Bruno Henrique saiu... Mas o Bruno chegava, ele não estava. Isso, o Pedro está. Isso, Everton Cebolinha não é esse cara que vai fazer gol de cabeça, não vai subir. Mas o Everton Michael jogou também. O Everton, da chegada dele agora, o Everton teve uma grande evolução no time do Flamengo. Isso é muito bom para o Flamengo. Porque começou a ter sequência. Sim, também tem isso. Agora, eu concordo com o Djalminha. Para mim, os 3 zagueiros são definitivos no Flamengo. Ele sabe que ele só tem um volante de pegada no meio campo, o Thiago Maia. Tem o Ayrton Lucas que solto tá fazendo... Imagina se o avião tá aí ainda. Puxa, aí seriam uns 2. Aí você tem Ayrton Lucas de um lado e o avião do outro lado, aí ia ficar bonito, mas... Agora, o avião não precisando fechar na linha de 4. O jogador que o professor Silas lançou no Avaí, o Vitor Pereira não ligou pra mim, aí, agora tá aí, ó. Fica com o Varela aí. Continua achando, mas o erro Varela, dele aí não te ligou. O Varela no gol que o Flamengo fez, o gol do Pedro, ele tava dentro da área também. Se o Pedro não faz, ele faz, porque ele tá posicionado do lado. Tava dentro da grande área. O que me impressiona é o seguinte, o Flamengo tem um formato de 3 zagueiros. A saída do lateral esquerdo, que você já conhece, certo? A passagem do Cebolinha. O Cebolinha dá um passo para dentro para fazer o lateral esquerdo passar, porque ele é carrilheiro. É só esse carrilheiro que é de ferrocarril, que é o trem, que anda na linha, né, em cima da linha. Então é carrilheiro. Ele vai lá toda hora no fundo. Não, lateral submarino, toda hora no fundo. Tem isso? Tem isso. Agora, o que acontece com o Flamengo? Como é que joga o Flamengo? Qual é a tática do Flamengo empregada? 3 zagueiros. Entendeu? Você não sabe. Você não sabe. Dá pra saber, pô. Os 3 zagueiros, Varela e Ayrton Lucas, Thiago.
E aí? Aí começa a mexer. Então, aí é no barata voa, meu Aí senhor. vem a Aí dúvida. cada um Não, tenta Thiago, resolver. Pedro... 3-4-3. Não, Thiago, Pedro... Pedro também acho que não mexe. Mas aí é o seguinte... Eu acho que o Cebolinha Aí também você já firmou o pezinho. Então, Firmou você o pé. começa a Firmou o achar, pé. a gente começa a achar, porque o Flamengo joga na defesa com 3 zagueiros e só tem um zagueiro rápido. Os outros, todos os zagueiros do Flamengo são lentos. E aí o que acontece? Se você não, se ficar de mano com o zagueiro lento, com o Léo Pereira, o que aconteceu no lance do Léo Pereira? Léo Pereira era lance para expulsão, Mas qual na que é o minha rápido? opinião. Se o Léo Pereira não é rápido, qual que é Não, o o Léo Pereira não é rápido. O rápido é o que achei. joga do outro lado, o que Quem? veio do Bragantino. Ah, o Fabrício Bruno. Fabrício, o único zagueiro rápido é para Fabrício Bruno. Eu acho o Léo Aposta a rápido, corrida com o sim. Fabrício Mas ali, Bruno, ele vai Pascoalzinho, competir tá com bem você. claro o que o Vitor quer fazer. Ele traz o Ayrton Lucas e o Varela na linha dos 3 zagueiros, traz o Cebolinha e o Matheus França na linha dos 2 volantes e fecha, 5-4-1. acabou, e morre ali. E aí fechou o trabalho. Ele tá num dilema para buscar esse equilíbrio. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu concordo com o Djalma. Eu também tô olhando. Tô aqui. Ó, 4 minutinhos nós temos. Deixa eu só passar. A Rê, você tocou num ponto importante, que a gente viu o dinizismo puro no meio de semana. E o Diniz não é muito de abandonar o seu estilo de jogo, independentemente do que ele precise como resultado, e ele precisa fazer nesse fim de semana. Tem desfalques. E aí, esse Fluminense para esse jogo? Olha, o meio de semana deu um baita de um 2-0. É um placar para um jogo grande desse, eu acho que bem relevante. O Flamengo deu um bom passo. O Flamengo perder esse título com essa vantagem, o chicote estrala. Agora, eu não desacredito do Fluminense, não. Acho que é um time que tem padrão de jogo, que tem qualidade, tem desfalques, é verdade. Agora, o jogo que fez o Fluminense no meio de semana, a gente está falando muito dos tropeços e tal, mas acho que a gente tem falado até pouco do tamanho do jogo que fez o Fluminense, do jogo de sair atrás, manter seu estilo, enfim. Acho que vem forte, acho que o Flamengo tem uma boa vantagem, o jogo está aberto, mas eu acho que é uma vantagem relevante, acho que o Flamengo deu um belo passo. O o lateral direito vai jogar o Guga. Eu não sei quem vai jogar de segundo volante. Não sei. O Marcelo pode fazer essa, porque o time está precisando de resultado. O Marcelo deu um passe aí nesse jogo que foi uma coisa espetacular. Coisa de cinema. 3 dedos. Hã? É pornografia, né, ô Pascoal, esse passe. É um Coisa de absurdo. cinema. Coisa Essa de cinema. finalização Agora o Fluminense tem esse cara aí, hein? O Fluminense Arias. tem o Cano. Esse E o cara Arias sabe também. fazer gol, hein? Falamos pouco do Arias, mas o que ele tá jogando já faz mais de um ano é sacanagem. Tá jogando muita bola. Diga pra gente já também arrematar. Ô Glaucio, eu vou curto e grosso. Flamengo tem uma bela vantagem, mas a final está em aberto. E se o Flamengo não conseguir o título, eu acho que vamos ter mudanças. Não tem outra alternativa. Flamengo com a vantagem de 2 gols, perdendo meio de semana, ou durante a semana, o primeiro jogo da Libertadores, esse título do Carioca para o Flamengo vira obrigação. Mas, mesmo com a vantagem de 2-0, para mim o jogo está em aberto. O Flamengo não foi esse time tão superior ao Fluminense para, assim, esse 2-0. Tudo bem, foi melhor no segundo tempo, mas o primeiro tempo poderia ter sido vitória do Fluminense. Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, está em aberto. Esse time do Fluminense tem condições de encarar o Flamengo. Agora, se o Flamengo não conquistar esse título, meu A Deus, sogra dele pode piorar, vai ter mudança. Ô Zupac, vamos lá. A gente tem um Fluminense que na semana venceu na Libertadores, um Flamengo que poupou, mas não venceu, de um time do Vitor Pereira que pode não estar jogando bem, mas me parece que o cenário favorável ao Flamengo é isso, quando tem um adversário que vai precisar atacar, porque o pouco que a gente viu do Flamengo é quando ele consegue contra-atacar. Para você, tá sacramentado esse título? E muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É uma vantagem considerável que o Flamengo tem. A gente não está acostumado a ver o Flamengo, mesmo esse Flamengo comum do Vitor Pereira, né, um Flamengo insosso do Vitor Pereira, perder esse tipo de vantagem, mas resolvido não está. E resolvido não está, primeiro porque é o futebol, isso tem que ser sempre respeitado.
Segundo, porque a gente está falando do time que, na minha opinião, joga o melhor futebol do país, que é o Fluminense. E o Fluminense, jogando o melhor futebol do país, com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com a sequência que tem, é perfeitamente capaz de fazer 2-0 e levar para os pênaltis, ou 3-0, ou 4-1, como disse o tricolor na matéria do Cícero, e levar o título. Acho que não é tão provável que isso aconteça, né? A tendência é o Flamengo ser campeão, mas resolvido não está. E é muito curioso como as coisas mudam, porque assim. O Fluminense era o favorito para a final antes do primeiro jogo. Com justiça, o Flamengo construiu vantagem depois do jogo do último sábado. E aí vem a Libertadores, né? O Flamengo tinha vantagem, o Flamengo tem a vantagem. Embora o Vitor Pereira negue, o Flamengo poupa pensando na final, ou seja, na teoria, o Flamengo descansa os seus jogadores, o que lhe daria ainda uma vantagem ainda maior, né, de tê-los frescos para a final, onde já tem vantagem. E o Fluminense, por entender, até pela maneira que o técnico trabalha, bota a força máxima no Peru, com viagem, com desgaste, jogará com esse desgaste nas costas, tendo que escalar uma montanha para ganhar do Flamengo. Mas quem chega fragilizado para a final é o Flamengo, quem chega grandão para o jogo do fim de semana é o Fluminense, mesmo com a desvantagem. O futebol é muito maluco nesse sentido. Então, usar a força máxima contra o Sporting Cristal, ao invés de jogar o foco para o desgaste que isso gera, fortalece o Fluminense no embalo, na atuação do Marcelo, nos gols do Cano. E ter descansado os titulares virou motivo de crítica para o Vitor Pereira. E o Flamengo chega enfraquecido, com seu técnico novamente questionado, e se perder a vantagem, está muito claro que vai embora, né? Se o Flamengo não for campeão, o Vitor Pereira será demitido, e isso está muito claro. As coisas mudam de sábado para quarta, para domingo de novo, é impressionante. Sem dúvida, e mudam também na perspectiva individual de jogadores. Por exemplo, Gabigol. Reserva no primeiro jogo, dá a declaração de que quer jogar mais na sua, aí é titular contra o Alcas. E aí é uma numeração que puxa uma coisa que é inegável no Gabigol, que é a sua capacidade de decisão de jogos grandes, de finais. Exato. Deve ser titular contra o Flu, interrogação. Números do atacante em finais pelo Flamengo, 22 jogos. Jogos em que ele marcou 11, ou seja, em 50% dos jogos decisivos ele fez gol. São 14 gols, uma média de 0,64. Convenhamos, é uma média alta à beça, 2 assistências, venceu 9 finais e perdeu 6. E essa questão Gabigol, especificamente para um jogo como esse? Assim, pela maneira que o Vitor Pereira vem conduzindo as coisas, eu diria que a chance maior é de ele não jogar, né? Talvez o Vitor Pereira reconsidere justamente por esse aspecto do contexto do jogo, embora o Flamengo não precise ter os seus 2 melhores atacantes para ser campeão, né? A estratégia do Vitor Pereira vai ser, antes de qualquer outra coisa, encontrar a formação que ele julga ser mais competitiva, mais intensa para enfrentar o Fluminense. Eu até trouxe essa informação durante a semana lá em Quito, acho que foi no F90, que eu ouvi, né, de pessoas lá nos bastidores do Flamengo em Quito esses dias, de que o Vitor Pereira já falou para pessoas próximas que o técnico mais difícil que ele enfrentou no Brasil não é nem o Abel, é o Diniz. Que para enfrentar o Diniz, ou monta seu time mais intenso possível, ou ele vai te superar pela maneira que joga. Talvez isso jogue contra o Gabriel na ideia do Vitor de montar o time, já que ele também tem a vantagem. O que me parece claro, o que eu sou plenamente capaz de afirmar, é que onde o Gabriel quer jogar, que é como centroavante, no domingo ele não vai. Eu tenho absoluta certeza que no domingo o centroavante será o Pedro. Se o Gabriel jogar, vai ser ali aberto pela direita, onde o Matheus França foi titular no último sábado. Mas, sinceramente, acho que a tendência é ele ter no jogo de domingo um time muito mais próximo com o time que venceu o Fluminense no sábado do que com o time que perdeu. Aí o Gabriel, que teve atuação apenas discreta, perdeu justamente para o Alcas na quarta-feira lá em Quito. Rapaziada, e a gente tem essa matéria do Globoesporte.com. Presta atenção, porque aqui tá a escalação do Flamengo, hein? Tá aí. Sem armas para Diniz, Vitor Pereira volta a não montar time em treino do Flamengo. Olha aí. Vamos ver aqui o provável time do Flamengo para amanhã, segundo o Globoesporte.com. Vamos lá. Apesar do mistério nessa sexta, o Flamengo que encara o Fluminense no domingo às 18 horas da finalíssima do Carioca deve ser o seguinte: Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Varela, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, Cebolinha, Matheus França e Pedro, tá? Essa deve ser a escalação do Flamengo para encarar a equipe do Fluminense. O que você achou? Ruim? Boa? Excelente? Uma bosta? Vai embora, Vitor Pereira? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.